Fala galera, tá começando mais um Clube de Arromba Podcast. Eu sou o Gabriel, seu âncora diretamente da Via Láctea. E hoje eu tô com o meu amigo Pedrinho. Fala, seu ZT de Varginha. Opa, os mineiros aí. Estamos aqui também com o Luan. E aí galera, não trate como Saiyajin, quem te trata como ET Bilu. ET Bilal. E hoje também estamos aqui com o Eduardo, meu querido ET Barbudo. Fala, Davi, mãe. E hoje a gente tá com o robô também ou não? Ou ele ficou em casa hoje? O robô tá aqui. Dá um oi pra galera. Nosso querido Roger tá aí também. Fala galera do Cinturão de Orion, eu vim abduzir todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre a minha família, os extraterrestres. Tamo junto. Mas antes da gente começar a falar, eu queria avisar pra vocês aí que a gente tem o nosso e-mail, clubedearrobapodcast@gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail, uma sugestão aí, fazer uma crítica construtiva ou querer detonar a gente, mas se detonar vai ouvir de volta. E sigam a gente no Spotify, Clube de Arromba Podcast, YouTube, nosso canal também. Assistam lá pra gente ganhar view e dinheiro de monetização, que o dólar tá 5,80. Sigam a gente no Instagram, Clube de Arromba Podcast. Pode mandar um direct, curtir nossas fotos lá, compartilhar com os amigos. E vamos pro tema! Bota pra tocar o tema do Arquivo X aí, fazendo favor, editor. Pra ficar o mais clichê possível. E a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é: vocês acreditam em vida extraterrestre? Eu não só acredito, como já vi um. Cara, eu vou te falar que eu não acredito não. Só acredito até ver. Ih, rapaz, até temos um cético no grupo. Não, é porque eu não tive... O Luan é um homem sem fé. Porque, tipo, teoria assim, jogada na internet é uma coisa. Tipo, se o cara presenciar já é outra, né? Eu nunca presenciei, então, sei lá, não posso falar que existe. E, ô Luan, e se eu te falar que um de nós aqui do grupo é um extraterrestre? Aí bota aquele barulho lá do Guerra dos Monstros, aquele... Mentira, na verdade eu acredito sim, é que eu quero ser o Pedro de Lara do grupo. Sabia? O Luan já falou pra gente, eu vou até revelar uns assuntos de bastidores aí, que o Luan falou assim, pô, alguém tem que ser o contraponto ali, tem que ser o cara do contra pra dar debate, porque se todo mundo concordar não tem graça. Sim, mas peraí, não chegou a minha vez ainda, pô. Ah, tá. Alguém ouviu a minha opinião ou não? Vão me dar um pouquinho de espaço aqui, porque... Eu também não falei. Nas últimas eleições eu só tive 17 segundos pra falar. Então, eu vou falar aqui. Eu acredito sim em vida extraterrestre. É óbvio que eles existem. Era isso que eu queria dizer. As tartarugas, por exemplo. Eu acho que a pergunta não é nem se existe vida extraterrestre, porque, pô, se tu for ver a possibilidade com o número de planetas do universo, é meio impossível não ter. Eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer aqui nesse podcast consagrado é se eles já estiveram aqui no planeta Terra ou não. Isso aqui é... E se eu te dissesse que os seres humanos foram criados por extraterrestres? Só pra deixar claro, a gente não vai ficar entrando em teoria, tipo, os Anunnaki, essas merda aí. Porque assim, isso aí é palhaçada. Com todo respeito aí, eu sei que todo... Engraçado, Gabriel. Isso é o tipo de coisa que um Anunnaki falaria. Por que tá piscando estranho, Gabriel? É que eu fui abduzido hoje. Ô, Gabriel. Foi pela tua mãe. Ô, Gabriel, toma cuidado que tá aparecendo tua antena aí, pô. Ups. Antes de mais nada, eu só queria dizer que eu li isso realmente. E o estudo de... Como é que é? Ufologia. O cara disse que estudou e não sabe. De objetos inanimados, é assim que se diz. Se chama... objetos que voam, né? Que não identificados. O estudo disso se chama ufologia. Ou seja, quem estuda isso é um ufologista. E para tu ser um ufologista, tu precisa se formar em nada. Geralmente quem estuda isso tem um trabalho de verdade e daí faz isso nas horas vagas. Pra tu ser um ufólogo, tu tem que ser aquele famoso, como é que se fala o nome? Lunático. Aí, espera então que agora eu vou levantar um ponto que vocês estão trazendo aqui que é muito importante. Hoje eu vi um documentário, tava no Netflix,
não vou lembrar o nome, depois eu deixo na descrição aí do vídeo, sei lá. Que justamente fala isso, né? Porque se tu for ver, tu pensa assim, pensa num ufólogo, tu já pensa num cara totalmente maluco. E isso, na verdade, é uma conspiração que criaram pra gente tirar o crédito de quem estuda essa parada, tá ligado? De pensar, isso é tudo maluquice, pra gente não acreditar, mas na verdade, esse cara que tão certo. Sim, é igual aquele Bob Lazar, que ele trabalhava lá na área 51, aí tipo, ele chegou e explanou um monte de coisa lá de nave e o caralho, assim. Aí o governo começou a, tipo, apagar as provas de que ele trabalhou lá no Los Alamos, lá no Novo México. Tal, começaram a pagar ele de maluco pra, tipo, descreditar o cara. E tem até um documentário, eu não lembro o nome do documentário, mas é Bob Lazar o nome desse cientista aí. Tá na Netflix também. Tá na Netflix esse? Aham. É que eu vejo tudo pirata. Tipo, eles estavam realmente fazendo queima dos arquivos dele, né? Só que ele tem jornal lá comprovando uma matéria dele na faculdade que ele falou que estudava, tá ligado? Sim, sim. E ele também falou que tinha um elemento 151, não sei o que, tipo, na época ninguém sabia desse elemento. Hoje já descobriram esse elemento e é uma parada que ele realmente já tinha falado. É Moscovia, né, o elemento, que é uma parada que é capaz de, tipo, ele é tão denso e pesado que ele dobra o tempo e o espaço. O tempo, a gravidade, sei lá, que tipo seria o que as naves usam pra percorrer longas distâncias mais curtas, assim. Isso. O que vocês falam lá, porque bota os caras, rotula como se fosse lunático e tal. Pô, mas isso é a mesma coisa que fazem com os terraplanistas e vocês tacaram o pau nos terraplanistas. Qual é a diferença? Parece que tu me pegou no pulo do gato. A diferença é que eu acredito nos extraterrestres e não acredito nos terraplanistas. Sim. Mas então, é um princípio assim, né? Tipo, eu boto os caras... Você vai ver os caras todo coxinha assim, mas bota eles como se fosse malucão, assim. Apesar de que é maluquice que eles falam. Mas... Tá, e deixa eu fazer uma pergunta então. Geralmente eles botam no filme um ET sempre daquele mesmo formato, ou um demôniozão assim, ou aquele ET tradicional, né? ET, telefone, minha casa. Aí eu queria saber de vocês se vocês acham que realmente seria um bicho cabeçudo e magrelinho, sem pelo, como dizem, ou deve ser outra forma. Na verdade tem várias espécies, né? Tem o cinzento, aí tem os que são altos. Eu vou fazer um adendo aí ao que o Pedro tá falando. Tipo, a gente tá no Hangouts aqui, aí cada um tá com a sua câmera. Aí o Pedro tá tipo com a câmera de 2 megapixels, tipo meio perto da câmera, assim, de óculos, de fone no quarto, parece que tá meio escuro, ele realmente parece um ufólogo maluco, tá ligado? Eu sou, né? Eu já fui abduzido várias vezes. Mas Mas a minha abdução foi pelo álcool. A maioria das vezes que eu sou abduzido é quando eu bebi demais. Que daí eu acordo sem lembrar o que aconteceu. Sabe por que esse formato tem o alienígena? Porque é mais fácil do humano se vestir pra enganar o pessoal. Do humano se vestiu ou ao contrário? Pera aí. O humano se vestir de ET. Não, mas tipo, é porque realmente se, assim, não tem prova que eles são humanoide. E os que vêm pra Terra é tudo humanoide? Pô, devia ser uns bichos aleatórios, assim. Ô Luan, mas aí tu tá falando de maneira leviana, né? Porque tipo, se tu levasse a ufologia a sério, saberia que tipo, eles não... Essa frase é complicada, né? Se tu levasse a ufologia a sério, tu saberia que tipo, não é só o Grey, né? Que é aquele tradicional, que é o cinza, cabeçudo, o olho preto e tal. Tem vários estilos de ET, entendeu? Tem o que é o polvo, tem um que é que são os lagartos, tem os humanoides. Mas que aparece na TV, pô, na Sonabrão. Então, o próprio ET de Varginha, que é o clássico do Brasil, ele não é o Grey. Ele é o estilo demônio, que ele tem 3 chifres e tal. Tem olho vermelho. Sim, sim. Não, mas digo, ele ainda tem, tipo, 2 pernas, 2 braços e tal, é meio humanoidezinho assim. É isso que eu tô falando. Mas o cachorro tem 2 pernas e 2 braços também, não é humanoide. Não, mas eu não tô falando de quadrúpede, tô falando de bípede, né? Bípede. Bípede. De bibípede. De bibelô. Eu não sei se vocês se lembram, mas acho que faz uns 2, 3 anos atrás teve uma autoridade canadense lá, sei lá, ministro da defesa, não sei o que o bicho chegou e falou assim, que existe alienígena mesmo, e inclusive tem umas espécies trabalhando dentro do governo. Não sei se vocês se lembram disso.
Cara, mas isso aí eu acho que é verdade mesmo, porque um dia desses eu fui lá renovar minha CNH e foi um ET que me atendeu. Tipo no MIB, né? Mas eu tava vendo o programa lá do Porchat e tem que aparecer um ufólogo, o nome dele é Ademar Guivard, não sei se é assim que se fala, mas que ele diz que os ETs são como os humanos, na verdade. Não tem nada de diferente, são igualzinhos aos seres humanos e já estão entre nós, né? E nós realmente não sabemos. Teve um caso de abdução aqui que o cara disse que foi levado pra nave desses ETs e eles pareciam pessoas bonitas assim, sabe? Com a pele... Só que com a pele mais pálida assim, só que parecia humano. Foi isso que ele disse ainda, que eles não têm nenhum defeito assim, digamos, eles são igual a nós, mas eles não têm ruga, não têm, tá ligado? Verruga, ruga. Porque os tratamentos de pele deles são melhor, né? Realmente, cara, faz sentido se tu pensar que, digamos, a gente se desenvolveu para ser uma raça inteligente e a gente é assim. Teoricamente, as outras raças que se desenvolveram inteligente são assim também. Sim. Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, um leão de óculos sentado numa mesa fazendo uma conta, tá ligado? Porque justamente o formato humanoide eu acho que permite a gente conseguir manipular as coisas, sabe? Ô Gabriel, um leão sentado numa mesa fazendo uma conta, tu estás falando por acaso do imposto de renda que eu esqueci? Aí, tipo, mostra os bastidores do podcast, cada um é um animal diferente, tá ligado? Mas esse negócio de que os humanos e tal, que tem a manha, pô, eu acho isso, sei lá, cara. Eu acho que, por exemplo, a gente fisicamente assim perde fácil pra uma águia, assim, falando uma boa. Não, mas que eu digo é mais fácil construir uma nave tendo um par de mãos do que um par de asas. Eu nunca vi uma águia construindo um meio de transporte. Não uma águia alienígena, né? Vai que ela tem telecinese. Não. Aí ela não precisa de braço. Porra. Mas acho que vamos fazer uma introdução histórica, né? Tudo começou em Roswell em 1954. Mentira, eu não sei qual que foi o ano. Roswell foi em 1967. Tipo, o cara inventa. Mas acho que é nos anos 60, né? 1963, se não me engano. Eu não sei se eu sei que de lá pra cá muita coisa estranha aconteceu. Cara, na verdade, os avistamentos de OVNIs e tal são datados de tipo antes de Cristo, né? Tem até umas pinturas, né? Clássica que tu... Sim. É o Da Vinci, tipo, do Leonardo da Vinci, Aí tu vai ver assim na pintura, lá no canto tem uma navezinha e um cara olhando assim pra ela, tá ligado? E nos diários também dos exploradores e tal, né? Os portugueses, os espanhóis, tem tipo... que eles dizem, e não só de OVNIs, tem também de aparições na água, tá ligado? De, tipo, debaixo d'água. Luzes que vinham debaixo da água e tal. Tem até uma pintura de Da Vinci de Jesus, assim, dirigindo um OVNI, não sei se você já viu. Essa daí eu vi. Ela foi adquirida pelo sheik da Sibéria, né? O cara só vai dando informação errada. O sheik da Sibéria. Não, tipo, só vai dando informação errada. A gente nem sabe se ET existe ou não. Sabe uma coisa que eu fico meio puto? Que a galera fala assim, todo mundo tem câmera hoje em dia, como é que ninguém tira uma foto boa? Porra, tu já tentou tirar uma foto da Lua, por exemplo, pra tu ver? Fica uma merda agora, imagina tu tentar pegar uma nave espacial que é menor no céu, tá ligado? Cara, eu te digo mais, Eduardo. Sendo que tem várias evidências fotográficas também foda que os caras não conseguem desbancar. E tipo, se nós já temos câmera pra bater foto, imagina a tecnologia deles pra não aparecer na foto agora. Era isso que eu ia falar. Sabe o que é foda? É que tipo, tem várias não evidência, né? Mas tipo, tem várias teorias assim, do porquê que seria bem óbvio que existe vida extraterrestre, mas daí tipo tem também os lunáticos que só falam merda e meio que desacreditam isso, né? Um dia desses eu até recomendei pra vocês, porra, esqueci o nome do documentário, que é um cara que ele falava que... Eu vou primeiro falar, depois eu vou pesquisar o nome e falar aí. Que é um cara que falava que ele era perseguido pelos extraterrestres, tipo, desde que ele era adolescente e tal. Aí, assim, ele vai contando no documentário e tu vai pensando, pô, realmente, cara, as coisas que acontecem com ele são estranhas. Até o momento no documentário que ele fala, aí certa noite eles apareceram na minha casa. Aí ele filma assim na porta o ZT, então tipo uns caras vestidos de extraterrestre
aquelas fantasias aquelas fantasias de carnaval, tá ligado? de extraterrestre. Porra, desbancou totalmente o próprio documentário do cara. Não, e hoje eu vi um documentário também, né? Aí o cara que era o principal ali do documentário, ele falando um monte de coisa, porque nesse documento tal, o governo fez um negócio pra encobrir. Aí ele, tô com o documento aqui, eu vou ler pra vocês. Aí, porra, o bicho botava o papel na cara assim, segue pra caralho pra ler, tá ligado? Parece um maluco. Ai, demais. Porra, engraçado que eu botei... Porra, a Cia tá ouvindo a gente, porque eu botei aqui no Google. Docu já apareceu, documentário de homem que diz ser perseguido por aliens. Pois é, galera, vocês que estão ouvindo esse podcast, talvez agora a gente já tenha sido sequestrado pela CIA e sendo interrogado. Aqui, ó, Stan Romanek Story. Conheça a vida de Stan Romanek, o homem no centro de uma das mais intrigantes histórias de contato extraterrestre de todos os tempos. Ele diz que foi abduzido por alienígenas, mas provar é impossível, porque ele é maluco. Esse documentário questiona se a história de Stan é verdade. Que não... Porra, o documentário que foi feito por ele questiona se é verdade. Mas assistam aí, Stan Romanek. Tirem só... Aí, por causa desse tipo de maluco, é meio complicado, né? O cara é bipolar, sim, né? E essa galera entra infiltrada e são contratados pelo governo pra tirar a credibilidade. Isso, tirar a credibilidade da parada que é séria. Sim, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que o governo paga uns malucos pra, tipo, eles pagar de maluco e descredibilizar os extraterrestres. Sim, é como eu falei, tá ligado? Se tu pensa um ufólogo, tu já imagina um cara maluco, tá ligado? Sim. Foi assim, a imagem que foi criada dos ufólogos é que os caras são os malucos. E eu conheço um cara, pessoalmente até, o nome dele é Luan, que ele foi pago pelo governo. Tipo, vocês botam ali a culpa no governo. Não pode ser só uns malucos que falam de ET? Tipo, a gente não tá sendo pago pelo governo e estamos dando de maluco aqui. Tem certeza? Quem disse que a gente não tá sendo pago pelo governo? Coisa. Quem acha que a gente não tá sendo pago, então faz uma doação aí que daí a gente passa a ser pago. Pô, falando nisso, nós estamos falando de ET e tal, e esse assunto tá em alta, né? Eu não sei se vocês acompanharam, que soltaram umas imagens agora. Acho que foi da... Sim. A Força Aérea Americana liberou vídeos de OVNIs. Isso. Pô, na real, essas imagens aí já estão na internet desde 2017, eu acho. Só que só agora, tipo, eles falaram que é real, tá ligado? Sim, mas as imagens são antigas. Se não me engano, é desde 2004 que tem imagem filmada. E é muito massa ver, porque o que eu achei mais incrível é o equipamento dos caras, tá ligado? Pra filmar. Porque tem uma hora que tá passando no meio do, sei lá, acho que eles estão filmando meio de cima pra baixo no oceano. Aí tá passando aquela baguinha assim, toda desfocada. Aí o cara consegue focar no negócio e vai acompanhando sozinho, tá ligado? Porra, muito louco, cara. Sim, baita doido. E é muito louco porque, tipo, o mundo tá tão preocupado com o coronavírus que o governo americano falou que tem um OVNI que eles não sabem o que é e ninguém deu a mínima, tá ligado? Sim. Cara, sabe o que é foda? É que, tipo assim, toda vez que... Assim, eu não tô descredibilizando essas imagens, mas, porra, é um negócio preto e branco, todo desfocado e tal. Porra, por que ninguém consegue fazer uma filmagem HD, tá ligado? Então, é justamente isso que eu falei, porque, pô, a tecnologia dos caras é muito boa que a nave, sei lá, como é que tu vai filmar uma nave a 900 km por hora? O Gabriel é um ET que ele acabou de se contradizer, tá ligado? Ele não se lembra já que acabou de falar que, porra... Cara, eu não sei como é que vão filmar essa nave a 900 km por hora, mas se fosse pra eu dar uma sugestão, eu chamaria o Steven Spielberg. Eu tenho uma pergunta então aqui pra vocês. Manda. Vocês acreditam que se algum dia vier uma raça alienígena pra cá, vocês acham que vai ser hostil ou vai ser amigável? Hostil, tu diz de parente, os nossos tios? Cara, eu acho que vai ser tipo... De hostilidade. Vai ser tipo Marte Ataca, tá ligado? Eles vão vir assim meio que, meio de boa. Aí vai vir o Bolsonaro da vida, churrasquinho, seus otários e tal. Aí eles vão ficar putos e matar a gente. Falar, não tem jeito, vamos matar. Cara, eu acho que não vai dar nem tempo, assim. Vai estar um ET assim com o filho, tá ligado? O filho ET, um ET com o filho ET. E aí ele vai chegar assim, explode aquele planeta, meu filho. Daí ele pega uma arma assim, tchum! É que vocês estão de palhaçada, né? Mas como eu levo esse assunto a sério,
eu acho que tem várias possibilidades. Uma delas que eu acho, assim, que fala, ah não, eles vão ser só um selvagem que vão vir. Cara, eu acho que não vai ser selvagem porque, tipo, não é fácil viajar pelo pelo universo. Então provavelmente é uma raça que é muito avançada tecnologicamente, tipo, mentalmente e tal. Então eu acredito que tem duas possibilidades nisso aí. Ou eles serem tão avançados, mas tão avançados mentalmente, que eles já não têm esse lance da ganância ou de, tipo, matar os outros pra conseguir as coisas. Então eles viriam em paz, vamos dizer assim, pra, tipo, ajudar a gente. Só que tem outro porém que pode ser que eles sejam tão avançados que eles olhem pra gente como, porra, isso é umas formigas, a gente não vai mexer com eles. E tem a possibilidade deles serem avançados, mas eles ainda terem a mentalidade do ser humano, que é uma merda. Sim. E de tipo, eles só virem aqui se eles precisarem de alguma coisa. E se eles precisarem de alguma coisa, não vai ser da nossa ajuda, vai ser dos nossos recursos. E como é que eles vão conseguir isso? Dizimando a gente! Nesse documentário que eu vi, o cara falou assim: bom, se eles fossem hostis, a gente já não tava mais aqui agora. Eu também acho. Sim. Isso aí. É tipo quando você vai no pet shop eu ia falar o lugar, mas é pra adotar um cachorro. Aí você vê aquele cachorro sarnento, latindo e todo raivoso assim, tu não vai querer chegar perto dele, né? Aí tu só ignora. Sim. É tipo eles olhando pra gente. O ET de certo tá na nave assim, bota a cabeça pra fora, olha. Tipo, a galera fazendo churrasquinho na quarentena. Ih, melhor a gente sair daqui. Sim. Não vamos se juntar. Ou então talvez eles, tipo, até saibam que a gente tá aqui e tal, mas eles têm um pouco de medo realmente de pegar algum tipo de doença, alguma coisa assim, né? Porque é diferente o ecossistema. Pois é, mas será que eles não são tão avançados? Porque, pô, se tu faz uma viagem intergaláctica, tu já deve saber como acabar com todas as doenças, sabe? Tipo, tu... E se os ET forem o coronavírus, por exemplo? Que eles chegam pra ninguém notar eles. Só o nosso organismo. Acho que tá todo mundo notando, né? Não, Eduardo, mas uma parada que eu penso também é tipo assim, talvez... Porque assim, viajar no universo é uma parada complexa. Mas tipo, fazer uma vacina também é uma parada complexa. O que eu penso é assim, de repente eles evoluíram muito também, tecnologicamente, alguma coisa assim. Só que eles pensam de uma maneira diferente, tá ligado? Tipo, a linha de raciocínio do cérebro deles é voltada pra uma parada totalmente diferente. Então, tipo assim, eles teriam uma facilidade de fazer uma viagem intergaláctica, mas não tem capacidades médicas, vamos dizer assim. Será que isso é possível também? Ah, cara, mas aí eles já teriam dizimado como população, né? Porque, doença acho que deve ter em tudo quanto é lugar da galáxia, do universo. Acho que essa tua teoria não é válida. Não, ou então o DNA deles, né? O material genético deles é mais resistente contra doenças também. Pode ser? Pode ser. Por que não? Tipo, talvez existam as doenças lá que não existem aqui e que, tipo, eles são vulneráveis às que tem aqui e não às que tem lá. Ou vai ver, eu vou criar uma teoria agora. Ou vai ver a doença é uma criação do ser humano. Ou então, eu tava matando aqui. Ou pode também ser duas coisas. Ou eles não vêm pra cá porque eles, tipo, em tamanho eles são muito grandes e o nosso planeta é muito pequeno pra eles. Ou eles são muito pequenos que a gente não consegue ver e eles estão se esbaldando aqui e a gente nem tá percebendo. Pode crer, pode ser também. Ou então eles estão em outra frequência, né? Tipo, eles são invisíveis pra gente. Pode ser? Tem essa teoria também, né? Uma forma de energia, que o olho humano não acompanha, por exemplo. De repente, alguns animais até conseguem ver eles. Tipo, eu vejo meu cachorro. Às vezes ele olha pro nada. Certeza que ele tá olhando o ET. Certeza. Sim. Ele tá olhando dois ET tomando chá no cantinho, assim. Vai ver que eles estão em outro espectro de luz, né? Pode ser também. Imagina se chegam os ET assim, eles têm umas características bem peculiares, assim, tipo... todos eles têm cheiro de que boa, tá ligado? Sim, igual no Todo Mundo em Pânico, que eles chegam e eles mijam pelo dedo, lembra? O que boa não, né? Água sanitária, não podemos fazer propaganda de graça. Não, chega os ETs são tudo igual o Tony Ramos, tá ligado? Ou eles são tudo os asiáticos e eles dominaram a China e a Ásia estão ali vivendo de boa. E criaram uma doença pro mundo inteiro. Pra matar o resto da humanidade, fica só os asiáticos, né? Por muito tempo da minha vida, até hoje de vez em quando, dá umas 11h30 da noite, eu vou ali na janela, abro a janela, sento ali e fico esperando.
só esperando. Aí você, esperando o quê? Esperando eles virem me buscar. É igual o cachorro do Luan olhando pro nada. Vou ser bem sincero, se parasse uma nave aqui agora e falasse assim, ó, tu quer ir com a gente desvendar os mistérios do espaço? Pô, eu ia, velho. Você vai olhar pra trás. Embarca aí, só aí. Ô, Eduardo, eu nem ia esperar eles perguntar. Quando eu vi essa nave, eu ia falar, me leva! Aí o Eduardo só entra na nave assim, o ET diz pro outro, esquecemos de abastecer. E a nave cai, tá ligado? Aí eu vou ter que empurrar a nave, né? Eu vou contar uma história aqui então. Uma vez eu saí com uma menina, né? Aí, Era uma menina ou um ET? Uma menina. O nome dela era Etelvi, né? Uma vez eu saí com uma menina e, porra, acabei descobrindo que ela era de Marte. Não, mentira. Tipo, a gente foi no bar e tal. E daí eu cheguei e a gente tava conversando sobre ET assim e tal. Falei que eu gostava bastante dessas coisas. Aí beleza, né? Aí depois eu fui deixar ela em casa. Aí, tipo, a gente parou assim na frente da casa dela. Aí demos uns beijinhos. Aí, tipo... Dentro da tua nave, Gabriel? Dentro da minha nave. Aí ela chegou e falou, se aparecesse um ET ali fora agora, tu ia preferir ir ali com o ET ou ficar aqui comigo? Aí eu cheguei e já fui abrindo a porta assim, tá ligado? Mas verdade, agora a pergunta que não quer calar. Algum de vocês já viu um OVNI? Eu já vi. Eu já vi também, já vi. Eu não. Eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência. Foi no cinturão de Órion também. Eu tava em Marte. Eu estava em Vênus quando de repente... Não, eu tinha ido pra casa de praia de um amigo. Aí, beleza, passou o dia lá. E na hora de voltar pra casa, já era mais ou menos fim de tarde, assim. Aí a gente tava no carro, né, de boa, assim, conversando. Aí eu lembro de estar na janela, assim, daí eu olhei pra janela e vi uma luz. Aí pensei, normal, tá ligado? Aí de repente, a luz começou a fazer um zigue-zague impossível. Aí eu falei, olha ali. Meu amigo também viu. E tipo, o pai dele e a mãe dele, eles meio que tentaram ignorar, assim, isso aí não é nada. Mas aí ficou um clima cabreiraço, assim, no carro. Sim, e o pai e a mãe dele trabalhavam na NASA, né? Eu não nasci. Eu vi uma vez, eu tava andando na rua à noite, assim, como eu sempre faço, até eu ter sido assaltado. Daí eu cheguei, sem zoeira, eu vi uma luz verde, assim, ó, rápida pra caralho. Só que, tipo, eu fiquei em dúvida entre duas coisas. Entre ser uma nave espacial e entre ser uma estrela cadente, tá ligado? Uhum. Até hoje eu não sei, mas foi muito estranho, tá ligado? Foi tipo, um verdinho assim, rapidão. Mas isso faz tempo. E eu não tinha bebido, juro que eu não tinha bebido. E recentemente eu também vi uma coisa estranha. A gente já tava de quarentena, né? Os meus pais pelados, tá ligado? Pegou os pais transando. Não, além disso, eu tava ali na minha sacada. Também era fim de tarde. Aí eu comecei a ver uma luzinha vermelha piscando assim, subindo na cidade, né? Aí pensei, isso deve ser um drone, né? Porque tava bem devagarinho assim. Aí eu comecei a acompanhar a luzinha, né? Aí do nada, maluco, desapareceu. Tava meio perto assim de mim que eu não perderia de vista, sabe? E desapareceu. Sim. Aí depois tu abriu o grupo do Facebook de compra e venda em São José. Aí o cara, pessoal, o meu drone caiu, alguém poderia me ajudar? Ô Eduardo, sabe esses sinais que tu tava falando aí de ver luz e ela se movimentar, apagar e tal? São claros sinais de que tu tá perdendo a sanidade, rapaz. Esse que fez o zigue-zague, todo mundo no carro viu, cara. Porque era um zigue-zague muito louco. E era muito rápido, sabe? Isso foi um vagalume, tipo o cara discreto. Será que não era um reflexo ali do vidro do carro? Não. É que sei lá, cara, realmente. Tipo, eu já vi assim luz no céu, mas por exemplo, é um avião, é um helicóptero, sei lá o que é, porque tipo, é uma parada que se mexe, só que eu não dou bola porque realmente, assim, eu até acredito que ET possa existir, mas eles não iam vir pra cá assim de boa e tal, aí eu nem dou bola porque as luzes assim que vejo. Então, é que assim, luz no céu também é um avião, só que nesse dia tava fazendo um zigue-zague que eu nunca vi na minha vida e nunca ninguém no carro tinha visto, sabe? Aí nessa hora tu parou de fumar crack? Aí que eu fumei, rapaz. Me leva.
E falando nisso, e aquele tempo que surgiu aqueles sinais nos milharais do mundo. Acho que foi do mundo, né? Do Brasil, não. Sim. Sabia que a maioria tem explicação, mas alguns permanecem sem explicação? Vixe, Maraia. É, rapaz. É muito louco porque realmente sim, tu vê uns que é só um círculo. Mas tem uns que é um círculo, aí tem um círculo menor, aí tem um triângulo. Porra, como é que o cara ia fazer isso tudo, sabe? Sim. Mas e como é que é a explicação dos que foram feitos? Não, então, A explicação que foi feita é que foi os fazendeiros filho da puta. Não, então, é uns paisagistas doidão, que eles querem fazer uns desenhos loucos no... Tipo Arte Ataca, tá ligado? Cara, mas sabe, eu tenho uma teoria sobre o que são esses sinais nas lavouras. É tipo como se fosse a nossa pichação, sabe? Aí eles fazem isso no milharal, olha ali, eu deixei minha marca. Ia ser ruim se eles fizessem no milharal, tipo, ou um X, ou um alvo gigante, tá ligado? Tipo, é isso aqui, galera. Ataque aqui, né? Aí a gente tá ferrado. Como diria o Schwarzenegger, hasta la vista, amigo. Schwarzenegger, Pedro? Não, mas o dos milharais, não sei se vocês já viram o documentário, que é uns caras que fazem mesmo assim. Sim, então, o que eu falei, alguns têm a explicação, mas alguns sinais no milharal permanecem sem explicação. É mesmo? Aham. É mesmo? Segundo euamoufologia.com.br. Segundo galerinha de Marte.org. Cara, segundo o Birungueta Notícias, eu lembro que em meados dos anos 2000, 2001, sei lá, tinha um vídeo que circulava pela internet que, não sei se vocês já viram, que era tipo um cara filmando milharal assim, aí vinha uma bolinha branca como se fosse uma nave e quando ela passava o milharal se formava assim. Sim. Eu lembro que eu fiquei vendo esse vídeo um tempão assim, meu Deus, como fizeram isso, tá ligado? Cara, esse vídeo eu pirei também quando eu vi. Que loucura, né? E é fake, né? Lógico, mas tipo... Mas é que é bem feito, cara, porque se for ver da época que saiu, é muito convincente, tá ligado? Se tu vê hoje, assim, tu olha pro caralho. Não, é que hoje já existe a cultura dos vídeos fake e tal. Uhum. Mas naquela época não tinha isso, tá ligado? Sim, ninguém pegava um software pra fazer um vídeo. Não tinha, quer dizer, não tinha pelo menos não pra nós meras crianças de 8 anos, tá ligado? Hoje em dia, tipo, uma criança de 7 anos vê um vídeo de nave espacial e já diz, isso aí é fake e tal. Sim. Mas... Opa, temos um ET aqui no meu quarto, meu Deus. Agora, na literatura extraterrestre, tipo, qual ET que vocês olham num filme assim e vocês dizem, não, pô, esse ET eu acredito que seria o mais real possível, assim, tá ligado? Cara, eu acho que o do Guerra dos Mundos do Tom Cruise. Aquilo lá é uma mentirada total. Não me diga. O curioso desse Guerra dos Mundos é que é tipo um livro, né? Uhum. E um cara, uma vez nos Estados Unidos, num programa de rádio, ele leu esse livro e a galera acreditou que realmente estava acontecendo isso, né? Não sei se lembra desse caso. Tipo, teve gente que se matou, umas paradas bizarras. Mas, Eduardo, teve também, eu não sei se foi nos Estados Unidos, mas teve também, tipo, uma noite em alguma cidade, assim, que também teve, luzes no céu e tal, que a galera até hoje é um mistério, assim, também, que ninguém sabe o que era. Eu acho que é um dos mais... famosos. Teve mais gente que viu, né? Sim. Mas, assim, de casos de extraterrestre e tal, teve um na África também, não sei se vocês já viram, que era um de uma escola, que, tipo, os extraterrestres desceram lá, tipo, na luz do dia mesmo, assim, falaram com as crianças e tal, e depois foram embora. Teve um monte de gente que, assim, falou sobre isso. Depois dá uma pesquisa, não lembro direito, porque isso aqui é o Clube de Arromba Podcast, não é o Nerdcast, não é a Nerdologia. Aqui a gente só fala besteira. Se alguém estiver atrás de informação aqui, sinto muito, meus amigos, vão ficar querendo. Que não é o Nerdcast, pô. Desculpa. Então, mas teve esse caso aí da África que as criancinhas, tipo, fizeram o desenho e tal. Aí depois chegou uns caras de terno e apagaram tudo. Mas assim, ó, de caso de ET mesmo, assim, porque assim, teve a nave que caiu lá no Novo México, né, que foi o caso do Roswell. Uhum. Mas tipo, de ET que várias pessoas viram e até, tipo, fizeram a autópsia do ET, um dos casos mais respeitados mundialmente é o caso do ET de Varginha, só que no Brasil tudo vira piada, tá ligado? Sim, sim. Eles conseguiram o que queriam, eles tiraram o crédito da parada. Mas no Brasil é fácil, né? ET. Mas tipo, o caso do ET de Varginha, eles até chamaram os bombeiros pra, tipo, tentar pegar os ET, porque eles achavam que eram uns animais selvagens e tal, que estavam machucando as pessoas.
um dos policiais que entrou em contato com o ET ficou doente, morreu logo depois. Pô, E um dos caras que era o cabeça assim, da polícia, ele falou, deu todo o relato dele, e depois ele foi encontrado morto em casa como se tivesse matado assim, enforcado. Será que não tentaram apagar ele? fora que depois que pegaram o corpo dos ETs, levaram pro hospital e um médico fez a autópsia, tá ligado? Sim. Mas eu acho que foi levado na graça essa história porque Varginha parece vagina, né? Tipo, bem tipo, olha o nome, né? ET de Varginha, porra. Que credibilidade que a parada vai ter, né? Mas vocês viram, tipo, já teve entrevista e tal lá do alguém... Ô Luan, tem no YouTube, a Record, uma vez fez um documentário. O ET virou. É que na verdade, assim, ó, o cara, o pica dessa história é o Birajara, que é um advogado e ufólogo lá de Minas Gerais, que ele já fez um documentário sobre isso, tá ligado? Tipo, ele foi lá, tipo assim, a história do ET de Varginha, tudo começou com acho que 2 irmãs, elas estavam andando, e daí elas viram uma criatura com 3 chifres de olhos vermelhos, tipo, num canto baldio, assim, num parque, E daí elas saíram correndo pra contar pra mãe e pro pai delas e tal, aí depois voltaram lá. E só que ao mesmo tempo que teve isso, teve outros relatos também de criaturas que estavam na selva e tal. Porque tipo, a pessoa fala assim, o ET de Varginha. Mas não é o ET de Varginha, é os ETs de Varginha. E dias antes, teve relatos de pessoas que falaram que viram objetos caírem do céu também, tá ligado? Então tipo, foi todo um evento ufológico ali de vários dias. Não, e depois, pra tentar encobertar o caso, falaram que foi que tinha um anão na cidade que era meio estranho, tá ligado? Que ele era meio deformado e botaram a culpa do ZT nele. Falaram que esse cara ele ficava tipo na praça se masturbando, assim, assustando as pessoas, tá ligado? Não, mas o que eu queria falar é que, assim, foram equipes de reportagem e tal, investigar a parada e tal. Várias? Aí... Tem livro, tem equipe de reportagem, não, então, tudo. mas o que eu digo... Aí os caras, porque, tipo, eles vão lá perguntar pros moradores, porque tal amigo viu, meu pai viu, sei lá o que e tal. É sério e tal. Aí quando os caras ficam tirando sarro, não, é porque é sério, vocês estão tirando sarro. Porra, eles fazem uma porra de uma estátua do ETzinho assim, ó, na cidade, e quer que leve a sério? A caixa d'água da cidade é um disco voador. Porra, então, aí quer que leve a sério, palhaçada. Porra? Eles não se levam a sério. É foda. Ô Luan, mas agora sem zoeira. Assim, eu não sei, né? Eu tenho um conhecido, eu não vou citar nomes, que ele é mineiro, e ele falou que lá em Varginha, tipo, quando falam da história, tipo, no Brasil inteiro é piada. Mas quando tu chega em Varginha e tu fala com as pessoas sobre, as pessoas têm medo lá, tá ligado? Tipo, as pessoas que moram lá, tipo, até os mais velhos, assim, que eram, tipo, novo na época, que foi o que, nos anos 90, acho. Tipo, eles levam a parada a sério. Sim. Não, então, a reportagem que eu vi era isso, tipo, o cara entrevistando e eles falando, tipo, realmente sério. Mas aí me bota uma porra de uma estátua do ETzinho maravilha ali, porra, para. Porque eles têm que ganhar dinheiro com o turismo, né? Eu vi que antes desse caso aí, ninguém sabia dessa cidade, depois um monte de gente foi lá visitar, tá ligado? Claro, pô. E a mesma coisa da Casa Mal Assombrada, pô. Chega, viu um fantasma, aí bota o Gasparzinho assim na entrada da casa. Vem ver a Casa Mal Assombrada. Sim. Até o Gasparzinho vai embora da casa, né? Ele desiste de assombrar. Mas em relação aí de Varginha, eu fui pesquisar recentemente até. Porque, tipo, as 2 irmãs, né, que viram e tal. Aí, na época, elas confirmaram a história. Uns anos depois, o Birajara lá, que é o picareta, quer dizer, o ufólogo, voltou lá pra fazer mais uma reportagem com elas e tal. E dessa segunda vez que ele foi, a mãe delas falou que foi uns caras de terno e tal lá. Tipo, é sempre o cara de terno de preto que chega pra falar alguma coisa. Tipo, foi lá e falou assim... É sempre a galera do MIB. Foi lá e falou, eu dou o dinheiro que vocês quiserem pra vocês parar de falar dessa história, não sei o que, blá. E ela falou que não aceitou. Só que hoje em dia, as 2 meninas, elas negam tudo, tá ligado? E tentam viver a vida. Mas assim, quem se envolveu com o extraterrestre, infelizmente, a vida degringola, né? Tipo, vai ladeira abaixo. A pessoa começa a postar no jogo de azar, usar droga. Mas aí não é o ET, né? É a bebida. Eu vi nesse documentário que eu vi hoje, os caras falaram que na verdade são 2 tipos de OVNIs. Os OVNIs realmente de extraterrestres e os OVNIs construídos pelos seres humanos. Com a tecnologia que a gente pegou
desses que caíram aqui. Aí parece que o governo tá criando um plano aí pra fazer um ataque fake com essas naves pra meio que poder controlar mais a população, sabe? Tipo isso que tá acontecendo agora com o coronavírus, que tu não pode sair de casa, esse tipo de coisa. Pô, igual no Watchmen, né? No filme eu acho que não, mas no quadrinho, tipo, eles criam uma lula gigante como se fosse um alienígena pra, tipo, fazer ataque em vários lugares na Terra pra os governos se unirem, não tem uma parada assim? É porque realmente se tu para pra pensar, se viesse uma ameaça de fora, pô, eu acho que ia acabar meio esse negócio de preconceito entre os próprios humanos, sabe? Porque, porra, é nós com 3, caralho. Eu vejo de uma perspectiva diferente, eu acho que eu até já falei pra vocês isso em off, que se viesse os alienígenas, tipo, porra, os alienígenas contra os humanos iam se unir, até certo ponto, porque eu ia me juntar aos alienígenas. Eu vou citar aqui um pouquinho de cultura pop aqui. E se for os ETs num molde assim meio que do Superman, do Goku, que eles são ETs que chegaram tipo novinho, não tem ideia da origem dele, assim, não tem memória, chega e criado por humanos, os humanos, uma criança que eu achei aqui, não sabe que é ET porque ele tem a forma de um humano e vive aí de boa. Igual o Superman. Mas isso que o Luan falou é real, acredito. Porque na faculdade a gente estudou com uns 3. 3? Faculdade de ufologia. Eu nem falo dos caras da faculdade, eu digo de mim mesmo. Então, Gabriel, eu estudei contigo, porra. Em relação ao que tu falou ali dos OVNIs e tal, né? Tem uma parada, porque tipo assim, tem os OVNIs, né? E tem os OSNIs também, que é tipo, tem o objeto voador não identificado. Eu não lembro o que é o OSNI, mas que é uns menorzinhos assim, que é tipo uns mini charutinhos assim, que eles aparecem vários. Como se fosse uma sonda? Como se fosse uma sonda, isso. Tá ligado? Não, OSNI é o objeto submarino não identificado. E tem esse aí que são os pequenininhos também. Na verdade tem vários, né? Tem uns que eles dizem que na verdade vem do centro da Terra e tal. Que daí já não é extraterrestre, né, no caso. E esse que eu falei dessa teoria que o governo vai fazer esse ataque em massa aí, fingindo que são alienígenas, é um dos caras daquele projeto Paperclip, que foi que os caras da Segunda Guerra Mundial lá, que eles trouxeram os cientistas nazistas. Cientistas alemães. Esse cara falou isso no leito de morte dele, tá ligado? Sim. Agora que tu falou isso, eu até lembrei de outra coisa. O Einstein também, no leito de morte dele, ele falou uma parada pra uma enfermeira e ninguém nunca soube o que era, tá ligado? Caramba. Certo, ele falou assim pra ela, me caguei. Ele falou assim, ele chegou, vem aqui minha querida, chega um pouquinho mais perto. Ela chegou, fala, o que foi, Dr. Einstein? Ele, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Só que em alemão, né, que é mais difícil. Mas em relação aí aos nazistas, né, tipo, mas isso aí é comprovado, né, que os nazistas, na verdade que o Hitler era obcecado, né, por vida extraterrestre. Não só por vida extraterrestre, o Hitler era fissurado em ocultismo também. Sim. Ele achava que ele era, tipo, destinado a ser o líder, assim. E é comprovado que os alemães fizeram, tipo, disco voadores e tal, tá ligado? Sim, é chamado de... qual é que é? Alguma coisa, o sino, tá ligado? Não, o sino é outra coisa. O sino nazista, na verdade, estudo que eles estavam fazendo pra tentar viajar no tempo. Os disco voadores, eles queriam fazer naves mesmo, tipo, aeronaves que fossem disco voadores. Sim, tem um monte de foto, pô, dessas naves aí. É bem no formato de disco mesmo. O sino nazista, uma vez eu li sobre o assunto, tipo, era uma parada que era um sino gigante que ele girava e tal, numa certa velocidade, e ele tinha um espelho em cima, assim, que quando tu olhava pra esse espelho, enquanto ele tava girando, tu via imagens do futuro. Caralho. Que maluquice, né? Que maluquice, né? Vamos voltar pros extraterrestres. Mas se esse espelho deixasse o Hitler ver o futuro, porra, ele podia ter se preparado melhor, né? Morreu. Mas tem um documentário, né, que o nome é Hunting Hitler, que é tipo um cara que foi buscar sobre o paradeiro do Hitler e reza a lenda que o Hitler e vários... Na verdade o Hitler não, mas tipo, não é totalmente comprovado porque ninguém nunca achou o Hitler. Mas vários coronéis e tal, nazistas e tal, eles vieram
pra América do Sul. E tipo, eles fizeram comunidades nazistas mesmo, assim, no Chile, no Equador, na Bolívia. E isso é comprovado, essas comunidades existem até hoje, tá ligado? Sim, sim. Mas enfim. E onde é que tá o ZT aí dentro? E vocês se lembram ano passado que a galera ia invadir a Área 51? No final acabou sendo uma rave de ET na entrada da base. Agora, tipo assim, uma parada que eu nunca pesquisei é a origem do porquê que eles começaram a falar de ET, tá ligado? Porque a ideia que eu tenho é tipo assim, alguém deve saber alguma coisa, porque os boatos não... Quando o boato começa, é porque existe alguma coisa que levou a esse boato, tá ligado? Cara, porque se for pensar, como é que alguém ia vir com essa ideia, sabe? Do nada. Uma vida que veio do espaço. Pô, a galera 30 anos atrás tava comendo pedra, pô. Talvez no tempo lá dos pensadores, eles ficavam olhando pro céu de noite, assim, viam um meteorito cair e pensavam, pô, aquilo lá deve ser alguma coisa viva. Mas era só os pedacinhos de meteoritos. Pois é, só que eu acho que na antiguidade eles pensavam mais que era uma divindade, não que era vida extraterrestre, sabe? Sim. Então... Cara, mas e se... Porque assim, vamos supor, não sei qual foi o ano que começou a baboseira de ET, mas o cara tá falando de ET e começa a desacreditar, né? Mas vamos supor que foi, sei lá, anos 50. Pô, os caras de repente viram uma parada que eles não identificaram, não sabiam o que era. Podia ser uma raça de animal que eles não era catalogada, tipo, eles não tinham conhecimento de... Que nem os caras que viram o chupacabra achou que era alienígena. E, sei lá, se era chupacabra, sei lá, se era um lobo, o que era aquela porra. E de repente eles falaram, isso aí veio do espaço, porque não é da Terra, não. E e eles não têm nenhum conhecimento por exemplo, eu não sei todos os animais que existem no mundo. De repente o cara viu ali um animal, não sabia o que era, que espécie que era, falou que é alienígena, tá ligado? E aí começou a surgir as paradas de, é alienígena, não é da Terra, veio do espaço. E tenho dito. Pode ser. Imagina alguém que nunca viu um gorila ver pela primeira vez, vai pensar, meu Deus, o que é isso? Não, mas aqueles bichinhos que fica na selva, porra, até digo, sei lá, aquele sapo bem coloridão assim, que assim é bem diferentão de um sapo, mas acho que todo mundo sabe que é um sapo, né, porra? Não, mas e se for um ET e tu não sabe? Exatamente. É verdade, agora tu me pegou. O que falasse do sapo ser, porra, então o meu avô já matou um monte de alienígena. O meu avô tinha aqui tirado de casa todo dia umas 30 rãs lá. E não sei se vocês já viram, mas recuperaram o esqueleto de um... Ele é bem pequenininho, cara, e tem a cabeça meio alongada, assim. E eles não sabem explicar a origem desse esqueleto e eles olharam a composição, é umas paradas que não tem aqui, sabe? Ixi. Eu vou mostrar depois pra vocês, é bem louco. Pode crer. Pois é, e se a gente for os ET? Porque, por exemplo, tava o dinossauro de boa, aí veio o meteoro que dizimou eles, mas na verdade foi uma nave cheia de humanos que eram alienígenas e vieram povoar a parada e... Claro, pô. E aí, como a gente conhece agora a Terra? Claro, pô, o Gabriel cheio de razão. É basicamente isso. Tem uma teoria que, na verdade, o ser humano só evoluiu do macaco porque os alienígenas vieram pra cá e botaram um pouco do DNA deles nos macacos. Aí eles foram evoluindo pra chegar no ser humano. Sim, mas é basicamente isso. Cara, na verdade, assim, você já viu aquele filme Prometheus? Já. Da franquia Alien, né? Que tipo, no começo mostra o extraterrestre chegando num planeta, assim. Aí ele joga uma matéria primordial na água e começa a desenvolver a vida. Eu acho que é assim, cara, deve ter... Assim, eu não diria que a Terra foi assim, mas eu acho que a vida na maioria dos planetas começa assim. Os alienígenas vêm aqui, ó, aí eles jogam coisa, de repente até um joguinho deles. Tipo, eles são super evoluídos, ele, pô, não tem nada pra fazer, vou criar uma civilização. Aí ele vai num planeta, joga a matéria primordial ali, aí começa... Aí ele, daqui uns 10 mil anos eu volto. 10 mil não, né? Quanto tempo os humanos estão já aí? Um par de anos. Um bocado aí. Daqui X anos eu volto. Mas tem aquela teoria que vem formas de vida em cometa, né? Que é tipo como se fosse um pólen espacial, assim. Sim.
Que daí, quando cai o cometa no planeta, esse pólen cai na natureza e se desenvolve em outras formas de vida. Pode crer. Na verdade, o sopro da vida pode estar nas moléculas já desde o Big Bang, tá ligado? Sim. Sim, mas agora o sopro do sucesso tá no Instagram. O sopro do sucesso no Instagram. E agora uma pergunta. Se os alienígenas fossem parecidos com alguma pessoa, quem vocês diriam que é? Que pessoa que vocês diriam que é? Cara, várias pessoas que eu conheço. Não, mas eu digo conhecido pra todo mundo que tá ouvindo. Ah, tá. O ET famosão que todo mundo conhece é o Danny DeVito, né, cara? O Danny DeVito com certeza é um alienígena. Eu ia dizer o Keanu Reeves, naquele filme lá, O Dia que a Terra Parou. Não, então... O Keanu Reeves, ele também não envelhece, né? Deve ser o DNA de ET. Quando vocês falaram do como é que eu acho que é um alienígena, eu ia citar o Keanu Reeves, mentira. Eu ia citar esse alien que aparece nesse filme, nesse... Dia que até o cara documentário. Tipo, o cara acredita... No Dia que a Terra Parou. Dia que a Terra Parou. Que ele é bem assim, tipo, como se fosse uma divindade, tá ligado? Já que a gente tá nessa de filme aí, eu quero perguntar pra vocês indicação aí de filme de alienígena que vocês curtem. Esse, já vou falar que esse aí, O Dia que a Terra Parou do Keanu Reeves, é uma bosta. O ouvinte vai ter tempo aí pra escutar? Sem sombra de dúvida, é Sinais do Mel Gibson. Eu acho alto esse filme. Eu também gosto bastante desse filme. Sinais é bom, né? Mas ele não é bem sobre o alienígena, ele tem mais a ver com fé do que com alienígena. Sim, mas tem alienígena. Mas A Chegada. A Chegada. Um filme bacana. Baita A filme. Evolução. Aquele de comédia. Acho que vocês não viram. Evolução. Eu vi. Faz tempo esse filme, é antigo pra caralho. É umas minhocas, né? Que vai se... O alien vai evoluindo rápido e tal. Só que não... O cara nem lembra como é que termina o filme. Mas é bem palhaçada. Mas esse aí é palhaçada nela. Tem também Fogo no Céu. Fogo no Céu. Alien, o Oitavo Passageiro. Alien é bom. Aliens, o 2 é melhor ainda. Aí depois começa a ficar ruim. Predador, o primeiro é muito bom. Mais ou menos. Porra, é bom pra caralho, pô. Deixa eu dar uma pitaco aqui. A Chegada eu não achei bom. Prometheus é muito bom também. A Chegada não é tão bom assim, não. É um filme muito parado. Chegada é legal. O problema é que o Pedro só gosta de filme que tenha tipo explosão e tiro e tal. Ele não gosta de pensar. Falou filósofo moderno. Contatos imediatos tem o de 4º grau e o de 5º grau também, né? Ou é de 3º e 4º grau? É que tem o mais antigo e tem o com a Mila Jovovich, que é um pouco mais novo. Na dúvida, procura do 1º ao 6º grau. Quem quiser assistir Arquivo X aí, legal também. Deixa eu ver outro filme de alienígena que é bom. Eu gosto de um filme de espaço que não tem alienígena, que é o Interestelar. Tipo, eles vão em vários planetas e não tem um alienígena. Mas é bom. O MIB também é bom. Homens de Preto. Mas não o novo é bem ruim. O do Thor ali não é uma bosta. Distrito 9 eu vi recentemente, é bom também. Cara, eu vi hoje. Achei ruim pra caralho. O Super 8, pô, é maneiro? Super 8 é legal. É de ET também? Mais ou menos. Tipo, tem ET, mas não é o foco da parada, né? Eu acho que ele mal aparece, né? Tem o ET lá também, Minha Casa, do Steven Spielberg. Não gosto. Tem um que não fala que é ET, mas eu acho que é ET. É o Lugar Silencioso. O Lugar Silencioso, legal. Não gostei do Lugar Silencioso. É ET, né, porra? Aquilo não é do planeta Terra. Quer dizer, o lugar Silencioso é legal até metade do filme, depois é uma merda. Porque é uma merda. Não gostei. O final é muito tosco, pô. Mas não vão dar spoiler aqui, né? Quase esquecemos do clássico, né? O Independence Day. Independence Day, do Will Smith. Que o presidente americano entra numa nave pra lutar contra os alienígenas. É bem coisa de americano, né, cara? Sim. Bota o presidente aí, vai ser irado. Mas é bom. O Guerra dos Mundos é legal. O Guerra dos Mundos é bom. Tem o Alf, o Eito Teimoso. Você se lembra aquele filme que a gente tava vendo lá em Balneário, a Coisa? The Thing. O Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo. Esse filme é horrível, nojento. Cara, mas sabia que aquele filme é um remake? Sério? Imagina o principal, então. Beleza, galera, o papo hoje foi muito legal. Posso dizer até que foi de outro mundo. Alguém quer dizer mais alguma coisa aí? Queria mandar um abraço aí pros nossos ouvintes e dizer que a verdade está lá fora. Pois é, só pra deixar claro, se algum alienígena se sentiu ofendido com os comentários, pode mandar um e-mail pra gente, que a gente vai responder certinho numa galáxia próxima.
Se algum alienígena se incomodar aí com os comentários que a gente fez e tal, pode vir me abduzir, faço questão.